Você já viu pegadinhas que passaram um pouco do ponto, mas algumas vão muito além. Seja pelo susto, pelo perigo, algumas brincadeiras ultrapassaram qualquer limite, gerando polêmicas, confusão, mas, claro, não deixam de ser engraçadas e chamar a atenção. Serão essas pegadinhas que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Pegadinhas que ultrapassaram todos os limites. Um homem teve a ideia de fazer uma pegadinha em estabelecimentos onde fingia ser cego. Ele tentava pagar o que comprou com dinheiro falso. Ele entrava no local como qualquer outro cliente, pegava o que queria e, ao passar no caixa, entregava para as atendentes notas completamente falsas e mal feitas que elas imediatamente percebiam e alertavam o homem sobre o ocorrido. Dando uma de desentendido, ele questionava e fazia parecer que havia sido enganado anteriormente, e pelo fato de ser cego, não teriam identificado o golpe. As atendentes ficam constrangidas e com dó do homem que teria sido vítima do mau caráter de outras pessoas. But this doesn't look like a real bill. It's not the right color and it looks like it's paper pasted together. Bom, mal sabiam elas que tudo não passava de uma pegadinha justamente para provocar essa reação nos funcionários das lojas, que basicamente lidaram com a situação da mesma forma e tentaram ajudar o homem. Vladimir Shimondenko, mais conhecido como Anatoly, é um fisiculturista e powerlifter ucraniano que ganhou destaque na internet por seus vídeos em que se disfarça de faxineiro ou idoso em academias, surpreendendo os frequentadores ao levantar pesos impressionantes. Por estar com uma fantasia bem real de idoso, muitas pessoas não percebem o disfarce e não dão a mínima. Os musculosos que praticam seus exercícios também acabam olhando com um certo preconceito para o idoso, afinal ninguém imagina o que ele seria capaz de fazer, e exatamente nesse momento que ele impressiona ao levantar barras com grandes quantidades de peso na frente de todos que ali estão, e obviamente todos ficam em choque. Vladimir começou a treinar ainda jovem, utilizando equipamentos improvisados feitos de madeira, tijolos e peças de trator. Com o tempo, ele desenvolveu uma força notável, alcançando marcas pessoais como 290 kg no levantamento terra e 210 kg no agachamento. Atualmente, ele compartilha seus conteúdos nas redes sociais, acumulando milhões de seguidores. Xavier Mortimer é um mágico francês renomado por suas ilusões criativas e apresentações cativantes. Recentemente, ele publicou em seu canal no YouTube um vídeo impressionante no qual parece levitar enquanto pula corda, desafiando as leis da gravidade e encantando espectadores ao redor do mundo. Algumas pessoas que estavam ali presentes no momento da mágica e até o ajudaram a realizá-la também ficam impressionadas e parecem não acreditar no que estão vendo. A mágica mostra sua habilidade em combinar técnicas de ilusionismo com elementos de surpresa, consolidando sua reputação como um dos mágicos mais inovadores da atualidade. Além deste número, Mortimer possui uma série de outros vídeos em seu canal que demonstram sua maestria em ilusionismo e criatividade, onde utiliza de pessoas comuns na rua para demonstrar suas habilidades e deixá-las de queixo caído. Dessa vez em uma pegadinha realizada em uma praça pública, onde um bebedouro ficava disposto para as pessoas utilizarem, um homem se passando por Cristo se aproxima e transforma aquela água em vinho, bugando a mente da pessoa que ali estava. Para realizar a pegadinha, um homem ficava escondido em um arbusto próximo ao bebedouro, acionando um dispositivo que trocava o líquido a sair pelo bebedouro. Então, assim que uma pessoa estivesse usando o local para beber água ou encher a sua garrafinha, o homem fantasiado de Jesus se aproximaria, faria um sinal com a mão e assim a água que estava saindo seria trocada por uma de coloração vinho, dando a entender que realmente Jesus tinha transformado a água em vinho, assim como é descrito na Bíblia. As vítimas da pegadinha ficam claramente bugadas e com certeza refletem se aquilo seria possível, afinal como a água teria mudado de cor. A pegadinha também foi alvo de bastante polêmica e críticas por parte de cristãos que acusaram a produção de banalizar Jesus, o colocando em meio a brincadeiras.
Uma mulher resolveu brincar com o seu marido, que era fanático por seu time de coração, e o resultado viralizou pelas redes sociais. Aproveitando o fato do marido ser fanático pelo time em que torcia, ela esperou seu aniversário e encomendou um bolo com o escudo do time estampado. Na hora do parabéns, o maridão feliz, junto de seus amigos e familiares, aguardava para partir o bolo, e foi exatamente nesse momento que ele teve uma surpresa negativa ao perceber que o recheio do bolo era composto pelas cores do time rival. Sua reação é de puro ódio. Ele esmaga o bolo com muita raiva, o despedaça por completo e mostra toda a sua indignação com a brincadeira, enquanto a esposa e os amigos ficam rindo. Como já esperavam a reação, a maioria das pessoas filmava e o homem sai revoltado do lugar. Seria a mesma coisa de um torcedor do Atlético ter o bolo personalizado com o escudo do time, mas o recheio ser composto pelas cores azul e branco, que seriam a do rival Cruzeiro. Um padrinho de casamento resolveu pregar uma peça no casal bem na hora da entrega das alianças, e o momento, além de causar gargalhadas entre os convidados, viralizou na internet. No registro, o noivo aguardava a entrega da aliança por parte do padrinho, que estava no altar, bem ao lado do noivo, mas no momento em que ele coloca a mão no bolso interno do terno para pegar a aliança, ele pega, na verdade, uma chupeta, fazendo uma brincadeira que o próximo passo agora do casal fosse um filho, ou que o bebê poderia até estar chegando. O noivo toma um susto na hora que vê a chupeta, mas logo percebe se tratar de uma brincadeira e começa a rir. Até mesmo o padre que celebrava o casamento não se segura e esboça sua expressão de risada. Os demais convidados presentes na cerimônia e a própria noiva também caíram na gargalhada e aparentemente sabiam da brincadeira. Aproveitando o fato de encontrarem um senhor dormindo dentro de um bar, um grupo de amigos resolveram brincar com a situação e o momento se tornou muito engraçado. Vendo que o senhor estava em um sono profundo, eles pegaram uma mesa, colocaram próxima a ele, sentaram em volta dela, distribuíram cartas e simularam como se estivessem jogando um jogo de cartas no local. Até mesmo as cartas na mão do senhor eles conseguiram colocar, e assim que ele acorda, se depara com aquela cena, demora um pouco a raciocinar e entender o que estava acontecendo, mas de forma bem engraçada, entra no jogo e age como se realmente estivesse jogando. Todos caem na risada. Ao acordar e ver que estava no meio do jogo, ele com certeza não entende nada. Afinal, quando dormiu, estava sozinho, quieto em seu canto. Mas ao acordar, estava ali, em uma mesa, no meio de um jogo de cartas. Sendo assim, resolve embarcar na ideia e a cena é de fato muito engraçada. Um youtuber chamado Fred Bayer, que tem um canal de mesmo nome, resolveu participar de uma competição de boxe, onde qualquer pessoa podia pagar para se inscrever e lutar, sendo que o vencedor ganhava uma premiação. Na expectativa de que fosse encontrar apenas lutadores amadores pela frente, os organizadores, juntamente de alguns amigos, resolveram colocar um dos melhores lutadores, que já era profissional, para enfrentá-lo, algo que ele não sabia, e por isso foi surpreendido dentro do ringue, onde tomou uma surra e ficou completamente perdido durante a luta enquanto apanhava. Ele até tentou se defender, aplicar alguns golpes, mas não fez nem cócegas em seu adversário. Fica bem claro também que o lutador pega leve com ele para não machucá-lo seriamente, e mesmo assim ele toma uma surra. Em certo momento, seu protetor bucal chega a sair voando da sua boca após um golpe, e claro que o momento se tornou muito engraçado, se tornando viral em seu canal rapidamente. Os lixos, quando juntamos, costumam soltar um excremento ou um caldo, com um péssimo odor conhecido por chorume. Sabendo disso, um homem com seu canal chamado J. King da Funny resolveu fazer uma pegadinha que gerou muita repercussão. Na pegadinha, o homem fingia ser cego e caminhava pela rua com um saco de lixo na mão. Ao se aproximar de uma lixeira, ele pedia para que alguma pessoa que estivesse perto abrisse a tampa da lixeira para que ele pudesse jogar o lixo lá dentro. E é nesse momento que ele arremessa o lixo e propositalmente um líquido colocado ali derrama sobre as pessoas, que se revoltam com a situação ao pensarem que teriam tomado um banho de chorume. Basura! 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 Gracias. Thank you.
Basura! Claro que, na verdade, dentro do saco colocaram um outro tipo de líquido limpo e sem riscos para as pessoas. Mas, como a vítima não sabe disso, fica enojada. Por mais revoltante que seja, a pessoa não tem o direito nem de reclamar ou questionar o homem. Afinal, ele seria cego e não enxergava nada do que estava acontecendo. E mais uma vez, utilizando de uma fantasia de idoso, um homem que seria piloto especializado em testes de veículos simulou que seu veículo estaria com algum barulho estranho para que mecânicos fossem chamados e caíssem em uma pegadinha. O carro se trata de uma Mercedes AMG, um modelo esportivo que é conduzido pelo suposto idoso para que o mesmo pudesse mostrar ao mecânico o barulho que o veículo estava fazendo. Porém, em certo momento do caminho, ele acelera o carro, derrapa e dirige fazendo algumas manobras que claramente deixam os profissionais no banco de carona sem entender nada do que estava acontecendo, além de muito assustados. A cena é muito engraçada pela reação deles de pensar que o idoso estava ficando maluco e colocando a vida deles em risco. Depois de um tempo dirigindo, eles começam a perceber que o suposto idoso sabia o que estava fazendo. No fim das contas, tudo é revelado para eles e os mesmos admitem que pensaram que um acidente aconteceria. Essa pegadinha nos mostra que jatos de água fortes podem nos assustar e muito dependendo das circunstâncias. E claro, causar um momento hilário. Na pegadinha produzida por uma televisão japonesa, um dispositivo que aumentava a pressão da água foi colocado em um bebedouro público. E assim que as pessoas chegavam para tomarem sua água, o jato liberado era extremamente forte. Sendo assim, elas praticamente tomavam um soco da água, em uma cena, claro, muito engraçada. Todos se assustam muito e a pegadinha passou a circular pela internet. Uma youtuber chamada Dina Belenkaya, amante de xadrez, resolveu gravar um vídeo desafiando pessoas e um participante foi selecionado por sua produção para que ela pudesse ser trollada. O participante em questão foi nada mais, nada menos do que Harshit Raja, um grande mestre de xadrez indiano, no qual ela não sabia. Para que ela não suspeitasse, bem no começo da disputa ele se apresenta com um nome diferente e se mostra um completo leigo no jogo, não sabendo nem como se moviam as peças. Porém, claro que tudo fazia parte da trollagem, e ao decorrer do jogo, ele foi mostrando sua habilidade até ganhar a disputa com uma certa facilidade. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ao fim da disputa, Dina estava de queixo caído, impressionada com a habilidade do rapaz que teria começado o jogo sem nem saber mexer as peças. Mas logo ele tira seu chapéu e óculos que estava o escondendo e se apresenta para ela, que passa a entender o porquê teria perdido daquela forma. E agora temos uma pegadinha que mistura humor e susto psicológico das pessoas em uma conveniência que se espalhou pela internet, gerando muitas risadas. A pegadinha é feita em uma loja de conveniência normal, com uma TV próxima ao caixa que exibia imagens da câmera de segurança, algo comum para clientes. Enquanto a pessoa estava no caixa, a câmera mostrava o ambiente ao fundo, mas incluía um efeito de edição ao vivo, mostrando assim o que seria a morte bem atrás nas imagens. A vítima, que nesse caso se tratava de um homem comum, ao perceber a figura sinistra na tela, se assusta, fica sem entender nada, e ao se virar para conferir se aquilo realmente estaria atrás dele, não encontrava a morte de imediato, mas sim um senhor comum segurando uma foice que aumenta ainda mais a confusão e o espanto. A reação de susto, espanto e de não entender como aquilo seria possível gera cenas hilárias. É possível ver até mesmo sua respiração ofegante, visivelmente assustado com o que estava acontecendo. A pegadinha se tornou viral por ser muito bem bolada. As pegadinhas e brincadeiras não se resumem somente aos humanos, animais, mais precisamente os macacos. Também podem ser vistos fazendo brincadeiras entre eles. Como no caso em questão onde a situação foi flagrada e se espalhou. No registro, um grupo de gorilas em um zoológico estavam entrando em um outro recinto por uma porta até que um dos gorilas que já havia entrado resolve voltar de fininho e aplica um baita susto no outro gorila que estava entrando. O mesmo, ao levar o susto, dá um pulo para trás
atrás e acaba sendo vítima da brincadeira do amigo, que voltou somente para assustá-lo e foi embora rapidamente, provavelmente temendo alguma repreensão. O momento engraçado e bem raro de ser flagrado foi registrado por um visitante que filmava os animais por ali e conseguiu esse fato curioso do comportamento brincalhão do animal que repercutiu pela internet. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.